Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos retomar nossas discussões, nossas aulas. Hoje com o último texto que nós selecionamos, para a partir das próximas aulas, no mês de outubro, eu mas sobretudo ouvi-las, sobre o livro didático, conteúdo de história e processos de ensino e aprendizagem de história. Basicamente é isso, né? Nós vamos tomar um conteúdo das séries condizente com a formação de vocês, que é as séries iniciais, e a partir desse conteúdo, né, tentar aplicar os conceitos, categorias, descrições, explicações e debates que a gente desenvolveu aqui nesse longo semestre que começa no início do ano e que se propõe a acabar agora em outubro por conta da pandemia, os intervalos e outros, né? Bom, seguimos o barco e com muita coragem, com muita vontade, sem preguiça, seguimos o barco e esse barco nos chama para discutir memória e história. Basicamente, os conteúdos do livro que nós discutimos e os artigos que tomamos como elementos de suporte, então a literatura sobre o ensino de história ou a historiografia sobre o ensino de história que eu trabalhei, que eu tomei, foi basicamente aquela que trabalha os fundamentos do ensino de história. É lógico que é um debate muito maior, uma problemática muito mais constante e mais intensa, mas o tempo nosso não permite avançar nesse elemento. Com isso, nós tomamos esses conteúdos com fundamentos para se pensar o ensino de história e agora vamos ver ele, né, na percepção ou na aplicação para as séries iniciais. Conforme nós planejamos e discutimos, vou estar disponibilizando essa noite mesmo aí o plano de aula, o modelo. Eu peguei um conteúdo, peguei uma série inicial do segundo ano, né? Salvo engano, mas eu peguei a série do segundo ano. Nesse segundo ano eu peguei o capítulo de um livro, me esqueço agora, acho que a unidade 3, capítulo 3 também, me foge, o capítulo 1 me foge, enfim, na aula eu vou mostrar mais detalhadamente, me foge a memória. E aí trouxe um exemplo, né, para que vocês, alunos aí do quarto ano, quase saindo da universidade, né, entendam como é que é um plano de trabalho, um plano de aula. Até dizia para o professor Sadraque aí, né, pensando numa estratégia de aula, e conversei com ele rapidamente, poucas palavras, mas rapidamente conversei, e disse a ele que esse tipo de trabalho, esse tipo de plano é exigido em quase todas as universidades. Quando eu entrei na UEG, além da prova teórica, eu fiz uma prova didática, que apresentava um plano de aula, de uma aula só, um plano de aula, onde eu desenvolvia conteúdos e atividades perante uma banca de 3 professores, né? 3 professores doutores que me avaliaram se minha aula tinha aspectos didáticos, pedagógicos, tinha um começo, meio e fim, enfim, uma aula. Esse foi uma das provas lá da UEG. Então, assim, a prova discursiva, prova didática, que é essa aí que eu tenho. Não é o caso de vocês vão só explicar o plano e a aplicabilidade dele. E aí eu vou levantar questões para pensar os conceitos, categorias, o conteúdo que nós viemos discutindo. E por fim a prova de título, né? Onde a minha produção acadêmica, artigo, comunicação, participação de evento, toda ela é avaliada. Né? Quando você vai trabalhar na universidade, é importante você ter produção acadêmica. Sem produção acadêmica você corre o risco de talvez não conseguir sua vaga, porque há uma certa concorrência grande e um dos quesitos da universidade é mostrar que você realmente se dedica a ela. E de que forma? Quantos eventos participou, quantos textos publicou, quantas comunicações, palestras, minicursos, oficinas, participação em projetos de pesquisa, extensão, projetos de ensino e assim por diante. E aí eu citei na conversa que eu tive com o professor lá, aqui na FARJ, né? Quando eu fui entrar na FARJ também, tinha acabado de terminar o meu mestrado, eu tinha passado no concurso da UEG, mas não tinha emprego, porque a UEG não tinha me chamado. E surgiu uma vaga para professor de teoria do Estado, se não me engano.
Ciência Política e Teoria do Estado. Ciência Política e Teoria do Estado. E eu poderia trabalhar com essa disciplina, historiador, pedagogo, pessoal do direito, sociólogo, filósofo, enfim. Tirando o pessoal da ciência jurídica, que é o direito, as humanas, todas elas podiam participar. Na época, já com o graduação, especialização e já o mestrado concluído, né? Não tinha o curso de pedagogia concluí recentemente, mas já podia fazer a prova. Qual foi a prova? Primeiro, análise de currículo, inverter a ordem, né, como mestrado particular, analisou o currículo, e dos currículos, o meu e mais 2 foi selecionado. E aí, desse currículo, pro currículo Lattes, né, comprovação da produção, currículo Lattes, fomos para a prova didática. E a prova didática era justamente essa, né, escolher um tema da ciência política e teoria geral do Estado. Me foge à mente agora qual que é o tema que eu trabalhei na época, mas escolheu um tema e nos deu 24 horas para a gente preparar essa aula, e não só preparar, mas aplicar. E assim eu fiz, né? Então sorteou, eu peguei o meu, fui para casa rapidamente, assim como na UEG também, dão 24 horas, sorteia o seu ponto, você vai para casa e prepara a aula, e 24 horas depois você vai apresentar a sua aula. E aí eu corri para casa, fiz as leituras necessárias, montei o plano de aula, o plano de trabalho para uma aula, perante a banca lá, 3 professores, né? Na verdade tinha 5, né? Tinha 3 professores avaliadores, mas mais 2 lá que estavam lá para acompanhar nós 3. E aí, qual foi a atividade? Montar o plano de aula, executar a aula, entregar a atividade que seria feita à banca, para que a banca, se fosse realmente uma aula, percebesse o que foi explicado, a bibliografia trabalhada e o conteúdo era condizente com a avaliação. E eu fiz também, que é o que vocês devem fazer, um comentário sobre o plano de trabalho. É óbvio, né? Eu tinha que mostrar para a banca que, se fosse trabalhar o ano inteiro, haveria toda uma sequência de início, meio e fim, conteúdo. Como é apenas uma aula, selecionei do tema escolhido um recorte, e desse recorte apliquei uma aula de 50 minutos perante a banca, mais uma atividade para verificação, para diagnóstico do aplicado, do explicado e debatido, e fiz o comentário meu plano de trabalho, meu plano de aula, retificando e alguns elementos que, por conta de ser somente uma aula, devem ser feitos, e apresentando à banca os pontos positivos e negativos de trabalhar somente aquele conteúdo e não outro, já que era somente uma aula. Tinha que se pensar isso, né? Então, o que vocês devem fazer? Como vai ser disponibilizado lá, escolher um capítulo dentro da unidade, né? Tem várias unidades no livro, dentro da unidade um capítulo, dentro do capítulo um tema. Um tema X, no meu caso foi fontes históricas, e desse montar o seu plano de aula conforme o que eu vou entregar a vocês. Vocês devem somente substituir, moleza, né? Mamão com açúcar, um aluno de 4º ano, pronto para entrar no mercado de trabalho aí assumir, fazer uma especialização, até trabalhar numa universidade, né? Então, assim, moleza é pegar um conteúdo do ensino básico e substituir e explicar lá em aula, assim como eu vou fazer com o meu, porquê da escolha. E, claro, após explicar o porquê da escolha, demonstrar, né, rapidamente, em poucos minutos, o que é a sua proposta. Porque todo plano é uma proposta. Então, qual é a minha proposta? Se eu realmente fosse trabalhar com as séries iniciais de um momento. Então, moleza super simples. Para essa aula, sobretudo para um aluno de 4º ano, né? Não tem dificuldade. É tranquilo, né? Para essa aula, vamos trabalhar um conteúdo que é muito caro aos historiadores, que é memória e ensino de história. De início das nossas discussões, nós tocamos um pouco na memória. Depois disso, destrinchamos os fundamentos da história e retomamos agora o tema da memória. Claro, em acordo com o texto que o autor nos traz, né? O artigo que o autor nos traz, que eu tomei como base aí, para que nós todos podemos discutir. E aí, nessa discussão, a memória, segundo o autor, é um elemento reivindicado por vários grupos, por um lado, por outro é o instrumento, é a ferramenta de reivindicação, é a ferramenta de debate, de cidadania, de identidade e de reivindicação de direitos. Então,
é um tema muito caro, porque há no senso comum uma confusão. Memória e história são diferentes. Do ponto de vista epistemológico, são elementos diferentes. Do ponto de vista teórico, há toda uma historiografia que mapeia esse elemento, embora seja um tema um ligado no outro. Como eu disse, só para dar um exemplo, né? Memória, bem grosseiramente, né? Memória é aquele que você ouve do seu avô, de uma pessoa mais velha, sobre aquele que ele narra de um passado. Então, naquele tempo era bom. Isso é uma memória. Enquanto história, ao verificar, e aí tem que ter fontes, aí eu tenho que ter elementos materiais que me dê suporte, e confrontar com a historiografia que discute esse tema, parece que esse tempo não foi tão bom, esse tempo não foi tanto assim como foi dito pela memória, porque a memória é um elemento que o indivíduo experimentou, e não como a sociedade no olhar mais crítico, né? Então um olhar mais crítico, distanciado, que é do historiador. Só para dar um exemplo rapidamente aqui. Bom, ao longo do texto, o autor vai fazer blocos de discussões. A preocupação dele é incentivar os alunos a tomarem lugares de memória como lugares para debate, lugares para discussão. O museu, por exemplo, é um lugar de memória, como nós discutimos na aula passada, mas um lugar para um olhar crítico, para um olhar atento. Quem coloca lá, coloca a partir de uma visão, a partir de uma perspectiva, então defende um ponto de vista. Então é preciso olhar isso e com um olhar crítico, mas não desconsiderar que, para bem ou para mal, do ponto de vista ou de outro, os lugares de memória são bons. Agora, é necessário, né, o lugar crítico. E por que é bom o lugar de memória? Por que é importante o lugar de memória? Porque esse lugar de memória coloca em evidência grupos de indivíduos e pessoas. Aquele que não aparece está ausente, aquele que está constantemente lá, presente, é o que ganha maior destaque e, consequentemente, constrói a memória. Uma das grandes coisas que se buscou no passado, segundo o autor, mas eu acrescento na atualidade, é a demarcação da memória. Você vê que há no governo passado, da Dilma, no governo presente do Bolsonaro, o mesmo discurso, só com perspectivas de memória diferentes, mas o mesmo discurso sobre um tempo, né, um tempo que é a ditadura militar, mas com perspectivas diferentes. E aí, usando a epígrafe da discussão lá, a questão da divergência. A questão não é só de divergência, se o passado foi ou não dessa forma. A questão é outra. A questão é de reivindicação de lugares em que os grupos buscam destaque para eles estarem presentes e, ao estarem presentes, se fazerem constante dentro do debate. Né? Então, segundo o Eduardo Said, a questão não é só divergência. A questão é entender se o passado está morto, enterrado, ou se ele está presente, atuante no nosso dia a dia. Então é nessa lógica que o autor vai discutir os seus blocos para apresentar a sua discussão, para aí em seguida, ao final, propor essa relação da memória com o ensino de história, mas basicamente entendendo que a proposta dele, de forma geral, é deixar claro para nós, né, deixar transparente a nós, que todo conhecimento historicamente produzido, ao ser disponibilizados para gerações atuais e gerações futuras, faz com que a construção de novos conhecimentos, assim como o papel sociabilizador da educação e sobretudo da escola e dentro do ensino de história, cumpra seu papel. É esse negócio aí que nos faz ser o que somos. Sem memória, o indivíduo seria um indivíduo eunuco, incapaz de viver. Nós só vivemos por conta da nossa memória. E é essa memória que nos coloca num tempo, num espaço e num lugar e possibilita sermos o que somos. Sem ela, segundo Bergson, segundo o professor Rodrigo Godoy, que estuda essas questões, nós não teríamos capacidade de viver. Né? Então a memória é fundamental para a nossa existência. E a história entra com um aspecto de terapia, como mediadora, como elemento associativo do que é de cada um, a memória de cada um, com a história que compõe o aspecto da nação. E aí, dentro disso, né, você tem a própria memória da nação. Exemplo aí, nesse mês que está findando aí, do 7 de setembro, né? Hoje aí já estamos no dia 29. Essa aula está sendo disponibilizada para o dia 29 de setembro, mas dia 7 de setembro aí houve debates, comemorações,
charge, cartazes, figuras, comentários sobre o 7 de setembro, né? A aula, inclusive, no dia lá, né, foi disponibilizado sobre isso, né? Até que ponto o grito de independência foi realmente o grito de independência, até que pontos realmente somos dependentes ou independentes, né, de alguma coisa, e de que forma que nossa nação nasce e se desenvolve, né, evolui, cresce, transforma na perspectiva dessa memória de um país independente, autônomo, republicano, democrático e assim por diante, né? Então é um debate muito atual que nós precisamos estar atento, porque não é só um conteúdo que eu vou lá na universidade, lá então no sentido metafórico, aqui no vídeo, depois na sala virtual e pronto, ou vocês nas suas aulas, seja a aula virtual agora nesse momento, ou depois presencial, ou parte presencial e parte virtual, ao que tudo indica nos novos debates sobre esse ensino híbrido, né, misturado, um pouco presencial, um pouco à distância, mas esse conteúdo não é um conteúdo, como eu dizia, é um conteúdo qualquer, é um conteúdo da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente sai na rua, a gente assiste televisão, a gente vê qualquer coisa e esse negócio está na sua cabeça, te martelando, dizendo, olha, mais atenção, entenda qual a mensagem que está sendo passada, é para você ou é a mensagem de alguém que tenta te convencer e vai assim por diante. Então é um debate muito importante que nós devemos estar atentos. Então, memória em ensino de história, como está posto aí em tela, para que vocês vejam, essa proposição do Eduardo Said muito estratégica, né, para a gente pensar como que memória é um lugar de luta e batalha, é um lugar de afirmação de grupos, né, grupos, exemplo, né, grupos pioneiros da educação nova, 1920, 30, aí talvez 40, ou mesmo recentemente, tomam grupo importantíssimo para o Brasil, para a criação da LDB, da primeira LDB, para a proposição de uma estrutura arquitetônica, para o acesso gratuito, público e laico da escola, onde diversas pessoas se sacrificaram para se pensar em escola pública gratuita de qualidade, por mais que se possa discutir isso. Esse grupo tem grande destaque dentro da memória da história da educação do país, mas da memória enquanto aqueles que lutaram dentro das gestões públicas, dentro das administrações, mas também dentro do debate historiográfico tentando se firmar. E, do outro lado, qual era a ponta? O ensino conservador, vinculado, sobretudo, às elites apoiadas pela Igreja Católica, que também se vinculavam para se manter enquanto memória. E aí, mais uma vez, retomamos nosso debate lá do início. Aquele grupo que vence, né, tem o seu destaque, tem o seu lugar, né, tem sua presença marcada. Isso define conteúdos, define currículo, define a forma como a escola é conduzida, o jeito que a forma a qual a escola é organizada, ciclo, filinha, parede, tijolinho e assim por diante. São todos elementos importantíssimos. Por isso que essa epígrafe do autor e nessas palavras do Eduardo Said é importantíssimo para pensar a estratégia. A preocupação com a preservação da memória e história e, por extensão, do patrimônio cultural é um fenômeno de diversas instituições, públicas ou privadas, organizações governamentais e não governamentais, por diversos segmentos e figuras da política nacional, porque, como eu disse, estão reivindicando seus lugares. A cada dia tomamos mais conhecimento de lugares, centros de memória, projetos de revitalização de sítios arqueológicos, sítios urbanos, instalação de núcleos de documentação, de pesquisa, memoriais, museu, programas de história oral, elaboração de vídeos, de documentários, de canais onde apresentam memórias, e isso se constitui um elemento presencial do nosso dia a dia, está cristalizado em nossas relações. Segundo o autor, a partir da década de 70 e 80, outros grupos aparecem nesse debate. E quais grupos que aparecem nesse debate? Que reivindicam aí também a sua memória identitária, étnica e cultural, ou o resgate dessa memória para a sua
para sua presença dentro do debate político. Aí entram, segundo o autor, grupos dos movimentos sociais populares, mobilização de trabalhadores, mulheres, negros, índios, homossexuais e outros mais, né? Então você vai falar agora da memória da mulher, do negro, do oprimido, dos grevistas, dos constituintes, dos partidos, da memória da cidade, do bairro, da empresa, da família. Jussara e região, na década aí de 90 e pouco, né? 90, enfim, até que 90, não sei falar exatamente uma data. Não só Jussara, Itapiripuã, Jussara, Santa Fé, Monte São, outra cidade, Britânia, agora me lembrei de uma, Montes Claros também, me parece, mas assim, sobretudo, Britânia, Santa Fé, Jussara, Itapiripuã, que eu tenho notícia, que eu tenho notícia com mais firmeza, eu tenho pesquisas com maior, e tenho maior firmeza, buscaram criar centros, né, de documentação ou centros de memória. E aí parte das famílias que foram pioneiros da região aqui ganharam bustos, ganharam arquivos, ganharam homenagens em escolas, ruas, praças, né, e alguns, como eu fiz no mestrado, tive contato com um arquivo particular, né? Blogs foram criados para poder divulgar a chegada das primeiras famílias, quem eram os pioneiros e como é que nasceu a cidade, como é que foi criada e assim por diante. Então, a memória estava e está à tona, porque a memória, além de fornecer munição para os confrontos, ela é uma espécie de reivindicação de direitos. E como disse a vocês, a temática da memória materializada, segundo o autor, é um elemento que deve ser trabalhado, porque é muito recente na historiografia brasileira, e, de certa forma, segundo ele, né, ausente do processo de ensino-aprendizagem. A memória materializada é ausente do ensino. E aí ele se propõe a discutir isso na problemática de que isso aconteceu porque o patrimônio, essas agências de preservação da memória histórica, da memória, era ocupado por profissionais da arquitetura, logo o patrimônio edificado. Então, para se combater isso, é preciso pensar historicamente e pensar historicamente estimular o ensino do patrimônio da memória, dando materialidade, e isso é um elemento de estímulo dos alunos, por um lado, preservação, por outro, de formação ou de construção da cidadania e da identidade plural, nacional, em outra perspectiva. Então, como eu disse a vocês, socializar esses elementos construídos historicamente é uma forma de trazer para nós, para o nosso debate, elementos que fazem parte do nosso modo de ser, do nosso ser. Então aí, pessoal, continuando esse raciocínio, onde nós discutimos essa questão da escola cumprir seu papel, né, sociabilizador do conhecimento, no que refere à percepção crítica, é importante olhar, segundo o autor, né, quando você olha o patrimônio histórico revisitado, as primeiras políticas de preservação, de tombamento ou de monumentalização de vários elementos, elas se deram ou se dão, né, dentro de um contexto em que os produtos arquitetônicos eram o grande elemento da memória. O autor considera isso importante e até trabalha com isso ao longo do texto, sobretudo no finalzinho ele retoma essa perspectiva e aí avança sobre, como eu disse a vocês já, a importância do conteúdo de história, do ensino de história, para se pensar identidade, cidadania e formação pluri ou multicultural. Bom, segundo ele, nesse processo, então, né, esse processo aí eu acabei de falar para você, nesse processo de construção da cidadania, que antes era feito pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje é o IPHAN, né, é o Instituto Histórico
patrimônio artístico, material e imaterial. Até a década de 80, né, quando da Constituição Cidadã, se pensava o patrimônio em bens imóveis e, sobretudo, tombados por uma autoridade, né, uma autoridade estatal. Então, diante disso, alguns elementos eram privilegiados em detrimento de outros. E quais? Obviamente, a resposta está dada pelo próprio autor, né? Quais bens? Né? Se você olhar no contexto 37 da criação desse serviço, que hoje é um instituto, o que se preserva são igrejas barrocas, fortes militares, casas grandes, sobrados coloniais. O que se esquece, como sempre, é a senzala, os quilombos, as vilas operárias, os cortiços e as pequenas ou as humildes moradias e assim por diante. Só recentemente que isso começa a ter importância, a ter valor, né? Então, segundo o autor, o que se pensava era na construção de uma memória unívoca de um passado homogêneo, de uma história sem conflitos e sem contradições, coisa que é impossível. Um país construído no símbolo da violência, na marca da violência, isso não é possível de abafar totalmente. Tanto é que os movimentos, como eu disse agora há pouco, movimentos de diversas matizes e matrizes teóricas, ideológicas, vêm à tona reivindicar o seu direito, como nós vemos discutindo ao longo do texto. Memória é também não só direção, localização, mas também direito. A acepção era na verdade, a concepção predominante era de forjar uma identidade nacional única para o país, onde se excluía as diferenças, e se excluía as diferenças, também exclui as pluralidades da nossa formação histórica. Nossa formação histórica é feita dentro de uma pluralidade. Aqui o autor está dando atenção ao negro, ao índio e ao branco europeu. Está desconsiderando das épocas da modernidade, não menos importante, apenas o recorte dele, né? Orientais e outros povos que vieram para cá, para o Brasil, né? E formam esse multiculturalismo que nós somos. Bom, ele fala do processo que a categoria passa, então, de patrimônio histórico e artístico e paisagístico, era uma expressão que definia o que deveria ser preservado. Agora você pensa em patrimônio cultural e sai do estreito limite da percepção do patrimônio histórico, artístico e paisagístico para entrar na percepção de um patrimônio cultural muito mais amplo e que promove maior acessibilidade de diversas memórias. Então, atualmente, não só atualmente, está falando da década de 90, mas hoje ainda persiste, né? Instituto de Arquitetos Brasileiros, Associação de Geógrafos, Associação Nacional de História, né, que é uma associação dos historiadores, é a ANPU. A ANPU tem nacional e regional, assim como os outros institutos e associações, que luta pela seleção, preservação, divulgação de diversas memórias públicas. Essas memórias tidas como bens culturais ou como bem cultural, que por sua vez engloba toda a produção humana de origem emocional, intelectual, material, independente de sua origem, época, aspecto formal, bem como da sua natureza e também a própria natureza, enquanto fauna e flora, que de certa forma propicia a consciência do homem, de si mesmo e do mundo que o rodeia. Então, para junto dos bens de ordem tecnológica, artística, criativa da produção humana, se o elemento ambiental, se a natureza, se o meio ambiente está relacionado com aquilo que define o indivíduo, ele também deve ser entendido como um patrimônio. E aí, avançando na discussão do autor, há uma conceituação mais aberta, mais abrangente da produção humana, e não só da produção humana, mas do vivenciar humano, que envolve a natureza, e aí você inclui elementos como rio, vales, montanhas, serras,
riachos, ribeirões e assim por diante, né? Aqui em Jussara, quando você vai atravessando o município, você tem diversos elementos que fazem referência à identidade aqui do município de Jussara, assim como de outras regiões. Pensar em Britânia, pensar nos Lagos do Tigre. Pensar em Jussara, pensar no Araguaia, no Água Limpa, no Corgo da Onça, e vai assim por diante, né? Não vou lembrar todos de cabeça agora. Mas molha biscoito, né? Sobretudo molha biscoito. Né? Molha biscoito é um córrego muito presente na história de Jussara, né? E que, né, do ponto de vista ambiental, está sendo depredado, mas que deveria ser preservado porque faz muita menção a, por exemplo, o Marechal Floriano passando aqui em Jussara, segundo conta a historiografia, a própria implantação do telégrafo, né? As missões vão acampar ao lado do Molha Biscoito, os primeiros povoados irão acampar no Molha Biscoito para depois subir para o que é hoje a Praça Matriz, né? Então, assim, são questões que muitas vezes não chega ao público de Jussara, não chega às escolas de Jussara, que deveria ser na lógica que o autor discute, na lógica que o autor nos coloca. Então, é um córrego, né? O córrego Molha Biscoito, né? O próprio nome tem diversas histórias sobre ele, não vem aqui o caso, não é da nossa aula, mas a própria questão geográfica, né, define muito do que é o início de Jussara, a entrada e o povoamento e expansão de Jussara. Então, voltando aqui ao texto, fechando esse parênteses aí, que eu fiz rapidamente sobre Jussara, né? Poderia ser de outra cidade. O patrimônio cultural, então, dessa forma, pode ser dividido em categorias. Natureza, que faz referência ao ambiente que o homem vive, aos bens propriamente produzido pelo homem, que envolve a técnica de saber fazer e usar para facilitar ou para contextualizar a sua vivência. E, por fim, os bens culturais, que são os bens propriamente ditos, como objetos, artefatos, obras, construções, o próprio meio ambiente do fazer humano. Né? Então, conclui-se que o patrimônio, de certa forma, e isso constitui aspectos da memória, tem uma dimensão natural, como disse a vocês, que envolve rio, serra, todo o elemento que constitui o município, a região, o estado, o país, assim como uma dimensão histórico-artística da criação, poesia, literatura, danças, questões religiosas, questões não religiosas, populares, a dimensão documental que é produzida pelos indivíduos humanos e registram passagem, assim como ações, todas elas fazem referência ao patrimônio cultural, patrimônio histórico e de certa forma está ligado não só a bens imóveis, mas também bens móveis, bens que ao longo do tempo vêm avançando. Segundo o autor, é importantíssimo, eu concordo com ele, é importantíssimo a preservação. É nesse sentido, então, que o meio ambiente, o conjunto urbano de sítios arqueológicos, históricos, ambientais, paisagísticos, produções artísticas, artefatos arqueológicos ou mesmo paisagens arqueológicas, paleontológicas, ecológicas, científicas, obras, objetos, documentos, edificações, criações científicas, artísticas, tecnológicas, todos, enfim, todo o conjunto em que o homem tocou ou que faz com que o homem se comporte de uma forma ou de outra faz parte do nosso bem material e imaterial, e logo deve ser preservado, porque é ele que dá suporte para a memória. E a memória, como vocês leram no texto, não quero deixar um vídeo muito longo, mas a memória, como vocês viram no texto, é o elemento que dá direção. Uma pessoa sem memória, mais uma vez, é uma pessoa com amnésia. Ela não tem direção, ela não sabe para onde ir ou aonde está. E se isso acontece, logo, né, nós estamos com um grave problema. Então, para ressaltar que o patrimônio histórico-cultural não se constitui apenas de um acervo de obras raríssimas, obras caras, de artistas renomados. Ela é, então, o patrimônio histórico-cultural de um povo, de um país, ela é a valorização do conhecimento, dos bens e
da história, de histórias do fazer humano. Ou seja, para além dessas obras caríssimas de artistas renomados, toda e qualquer produção humana é importantíssima. Por quê? A valorização dessa produção, bem como o conhecimento dessa produção, que serve de testemunho para a história, para a vida do país, da região, do local, do município, que nos ajuda a compreender quem somos, para onde vamos e o que fazemos, sem deixar de esquecer que da onde nós estamos, que muitas vezes a gente não identifica, a gente olha a coisa e não identifica, mas contudo faz referência a um passado que nos liga, que nos traz. Então o passado não é algo que passou, é algo que está, de certa forma, alimentando o nosso presente, como eu já comecei a discutir com vocês agora há pouco. Então, se a produção erudita merece destaque, as produções simples também merecem destaque, porque todas elas, tanto a erudita como a não erudita, do ponto de vista do patrimônio cultural, ambas fazem referência à nossa identidade, à nossa memória, o nosso, se tratando do Brasil, da memória dos diferentes elementos étnicos, culturais, formadores da nação brasileira. Então, usando aqui do Mário de Andrade, o autor vai nos dizer, na produção que o Mário de Andrade desenvolve, que defender elementos da memória é proteger o acervo histórico que possibilita a construção de uma memória plural. A historiografia tradicional, positivista, preservou a ação dos heróis. A historiografia atual, aquela que ela se referencia na década de 70, 80, sobretudo de 80 para frente, hoje um pouco menos, mas naquele momento, até mais ou menos aí 5, 10 anos atrás, era, na verdade a preocupação ainda é presente hoje, mas a ação é que se tornou mais difícil, porque por conta de falta de verbas, e como diz o professor Mararruda, sem economia não há dinheiro. Então sem dinheiro não há cultura. Sem economia não há cultura, né? Sem dinheiro não há cultura. Então se você não tem dinheiro, como fazer para tombar uma praça? Para reconhecer um sítio arqueológico? Para definir que aquela casa lá em Tapirapuã, em tal lugar, ela era uma estação de telégrafo, era o único meio de comunicação lá do Sudeste do Rio de Janeiro a Cuiabá, né? É o único meio de comunicação. Como se não há como identificar, tombar, levantar a documentação? Tudo isso exige grana. E para que a cultura tenha valor, é necessária essa proximidade da grana com a cultura, para que a cultura seja melhor elevada. Então, nessa lógica positivista aí, de uma historiografia tradicional, foi se preservado ou demarcado bens que representavam, sobretudo, os elementos da origem europeia e que relegou ao esquecimento os indígenas e negros nessa percepção da formação do país. Então, como qualquer outra experiência humana, a memória histórica constitui uma das formas mais fortes e sutis de dominação e legitimação do poder. Nesse sentido, os grupos dominantes, vencedores na história, tentam impor sua visão e a perpetuação de uma memória da dominação. Aos vencidos, resta apenas o esquecimento e a exclusão da história e da política preservacionista, que o autor vai contestar, dizendo que a partir da década de 80, os excluídos da história oficial ganham destaque. Por que ganham destaque? Porque lutam, com muita luta, com muita perseverança, muita vontade de vencer, de se encontrar, de se ver nessa nação, nesse país, começam a reivindicar seus lugares, como eu disse a vocês, memória da mulher, memória do indígena, do negro e assim por diante. Essas memórias são reivindicadas e algumas conquistas são dadas, como aqui essa que o autor nos mostra. Né? Então, falar da história do Brasil é falar de Canudos, na Bahia, é falar de Quilombo do Palmares, no que é hoje Alagoas. Né? Lembrando que são momentos da história que hoje estão, estão tombados, né? E localizados, e mais do que isso, preservados como memória, não só do local, do estado, da região, mas do país, da história do país, né? Que significa a resistência popular
a resistência à escravidão, a resistência aos latifundiários, e que hoje faz parte da história com todas as lutas que há para se manter, porque não é só chegar, não é só ganhar do lugar, se manter também exige um grande trabalho. Então você começa agora a perceber a importância dos quilombos, a importância das comunidades indígenas, a importância do negro, a importância do indígena para a nossa formação. O branco europeu português ou o bandeirante, filho do português com a Índia, então o caboclo que entrava nas bandeiras, o bandeirante paulista que entrava ao país sem a ajuda nos sertões brasileiros, sem a ajuda do indígena, não faria o que ele fez. Era um indígena que conhecia a fauna, a flora, as técnicas, os meios de vencer a natureza que ele foi criado, que ele venceu. E esses indivíduos estavam fora desse contexto. Sem essa ajuda, não conseguiram fazer o que fizeram para ser o que nós somos hoje, né? Um lugar de conflito, um lugar de interesses. E é assim que deve ser encarada para que a gente possa fazer algo melhor. É sobre esse signo da violência, mas também da cooperação, da conquista, mas também da servidão que se forma toda a nossa história. E essa história deve ser contextualizada para mostrar que o bandeirante pode pode até ser importantíssimo para a história do Brasil, mas sem o indígena e sem o negro, ele não seria o bandeirante, né? Ele se perderia em meio às feras, como a própria historiografia do momento definia. Então é importantíssimo falar desses indivíduos, esses esquecidos da história. E por que disso? Porque basicamente nossa formação mostra a nossa multiculturalidade e enquanto um povo um povo de diversas matrizes, quando você contempla um e deixa as outras se perdem, fica sem memória. E aí sem memória, sem direção. Então tem que se encontrar, tem que ser incluído. Essa é a proposta do autor. Então a preservação do patrimônio histórico é vista como uma questão de cidadania. E aí usando o pensamento de Jacques Le Goff, o historiador francês medievalista Jacques Le Goff, a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, seja individual, coletiva. Ela que fundamenta o indivíduo, ela que atende às angústias, os anseios do que nós somos, o que nós queremos ser. E muitas vezes nos deparamos com depredações e violações do patrimônio histórico por parte da população. Pode ser sim um ato criminoso de vandalismo, por um lado. Por outro, pode ser um ato em que, para que eu vou preservar algo que não tem nada a ver comigo? Eu tenho que celebrar, eu tenho que preservar, eu tenho que respeitar, mas o que isso tem a ver comigo? Quando você olha a população em que não se encontra em nenhum ícone, em nenhum símbolo, em nenhum monumento. Então, para preservar essa memória, para que haja preservação dessa memória, é preciso identificação. É preciso que haja um reconhecimento mútuo. Então, preservar um bem, e que não é somente de valor estético, arquitetônico histórico, é preservar algo que tenha uma significação para a comunidade, para quem está inserido naquela comunidade, e é um elemento que possibilita a melhoria de qualidade de vida, porque vai constituir a identidade cultural. Então a gente não só preserva por conta da sua significação, mas por conta do seu direcionamento, do reforço da identidade cultural, do exercício da cidadania e do elemento associável de que identidade tem relação direta com qualidade de vida. A ausência de identidade é a ausência de qualidade de vida. Eu não me encontro, não sei quem eu sou. Então, somente a partir do momento em que se preserva os bens culturais e estabelece o ethos, a ligação da cultura com a cidadania, da cultura com o indivíduo, do que ele é com a própria memória dele, que ele começa a preservar, e não só preservar, mas se encontrar. Por isso que naquela discussão sobre o livro didático, eu chamava a atenção para vocês de certas passagens, certas ilustrações, ou mesmo certas representações,
que diminuía, se não depredava, excluía. Então o discurso é, tá lá, ele tá lá. Sim, verdade, mas tá lá enquanto aquele indivíduo que perdeu. Ele não é o herói, ele não é o resistente. Se não é o herói, não é pelo menos o resistente. Não há motivo de orgulho de alguém que está apanhando, de alguém que está sendo acorrentado, de alguém que é tido como canibal e assim por diante. Não há orgulho nisso. O orgulho está quando esse indivíduo contribui para a construção da nação, ajuda a abrir estrada, ajuda a construir casas, monumentos, ajuda na economia, ajuda na formação do povo. E isso é motivo de orgulho. E é quando o indivíduo se encontra e a partir desse encontro é que ele começa a ter existência. Então, um indivíduo que é privado da memória é o indivíduo que está condenado a uma amnésia social. E com isso, né, com amnésia, imagina uma pessoa com amnésia social, ele não se encontra nem no tendo o próprio cômodo da sua casa. Ele está totalmente perdido. Então, o autor nos chama a atenção que é importantíssimo a preservação dessa patrimônio, porque esse patrimônio é o que dá suporte para a memória, né? Os rios, as casas, os monumentos, as praças, as igrejas, as escolas, todas as instituições públicas e privadas constituem o indivíduo enquanto indivíduo. Quando você vai para uma cidade diferente da sua, você fica perdido. Por quê? Você não se encontra. Então você chega lá e começa a demarcar lugares. Ah, tal coisa. Ah, aqui é o banco. Aqui é a escola. Aqui é o hotel. Aqui é tal coisa. Para você ir construindo uma memória. Então se localizar aonde você está e para onde você quer ir e da onde você veio. Para dar um exemplo bem rápido, né, do que eu quero simbolizar aqui. Então, a relação com que você tem com o ambiente, com a modificação do ambiente, com a produção do ambiente e com aquilo que é do próprio meio ambiente é uma questão afetiva. E isso é que propicia a relação sua, não só com a cidade, mas também com o meio ambiente e também, claro, com a própria história dos indivíduos. Por isso que esse jogo entre memória e esquecimento, um jogo dialético entre memória e esquecimento, se dá desde a época de Heródoto. Né? Heródoto e Tucídides iniciam esse debate, Tucídides, né, sobretudo, na Guerra do Peloponeso, vai registrar elementos para que não se percam com o tempo, porque justamente está lá já a disputa entre a memória que deve ser preservada e a memória que não deve ser preservada. Então, de longa data, 5 séculos antes de Cristo, nós estamos aqui, né, mais de 2500 depois, e estamos discutindo ainda esse elemento, porque é o elemento que nos faz ser ou não ser. Então, destruir lugares de memória é uma estratégia que faz referência ao apagamento, quando essa memória existe, e a não construção também de um lugar de memória para certas referências ou para certos indivíduos, também é um sinal de afogamento ou de exclusão. Do ponto de vista econômico, o poder econômico, muitas vezes os setores dominantes resolvem transformar certas paisagens e o transformamento dessa paisagem acaba por implantar uma memória elitista, excludente e que de certa forma destrói a nossa capacidade de nos encontrarmos. Então, a educação, o autor me chama a atenção, se é importante incluir nos currículos a educação ambiental, sem sombra de dúvida é importante incluir nos currículos a educação ambiental, da preservação, de no mínimo o lixo que você produz, você carregar, no mínimo, né, para ser assim, bem pouca coisa. Você vai para um córrego, um rio, uma floresta, você leva lá seus produtos descartáveis, sua cerveja, seu churrasco, etc. Tal. Ao final, o mínimo que você tem que fazer é pelo menos, né, pegar essas coisas, colocar no saquinho, trazer de volta e descartar no lugar apropriado. É o mínimo que você pode fazer. Então, talvez a educação ambiental seja importantíssima para, no mínimo, isso. É óbvio que tem que avançar muito mais do que isso. E, por outro lado, a educação patrimonial, do patrimônio cultural, patrimônio artístico, dos bens culturais, é importantíssimo, porque talvez isso permita com que a gente entenda a necessidade de não pinchar, de não depredar, de não destruir o que há ali na praça, concordando ou não. Você talvez seja daqueles que devem derrubar monumento, ou daqueles que devem preservar ou construir monumentos. Mas para além dos 3 debates, talvez entender o que é ele nos ajuda. Então chegar lá e entender que a ausência,
significa um motivo para que haja resistência, também é uma força. Então, como diz o Mário de Andrade, nos seus estudos etnográficos e antropológicos, é importante mostrar a pluralidade de nossas raízes e matrizes étnicas. Somente o conhecimento da cultura, em sua múltipla dimensão, dar condições para que o Brasil insira-se no concerto das nações. E esse trabalho, segundo Mário de Andrade, deve ser começado ou praticado no processo de escolarização. É lá, né, no processo de formação, nas séries iniciais, por meio da educação patrimonial, por meio da educação que demonstra os bens culturais, onde a criança valoriza o que é erudito e formal, mas também, que faz parte da educação formal, mas também aquilo que está perto da casa dele, o córrego, o rio, a casa que caiu, artefatos indígenas, tudo isso ajuda ele a se encontrar. E para quem não tem esse ambiente, talvez é necessário um outro. E qual que é? Você pode usar os museus, como nós já discutimos, né? Museus, monumentos históricos, arquivos, bibliotecas, são todos lugares que dão suporte à memória. E, ao mesmo tempo que dão suporte à memória, possibilita desenvolver a sensibilidade e a consciência dentro dos educandos, por mais difícil que seja. É um trabalho que não é simples. Para aquele que já tem contato, é um reforço. Para aquele que não tem, é o primeiro contato. É difícil então você ter interesse naquilo que você nunca conheceu. Mas enquanto professores, enquanto educadores, intelectuais, acadêmicos, o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é mostrar para ele o elemento fundamental que contribui ao nosso patrimônio cultural e que estão, como eu disse a vocês, em museus, em monumentos históricos, arquivos, biblioteca, na praça da cidade, na arquitetura das igrejas, no nome das ruas, no nome das escolas, no nome dos bairros e assim sucessivamente, né? Então, perceber que se o ensino da arte é importante, ao falar da arte erudita, ao falar também das artes locais ou dos artesãos locais, é importantíssimo. Então, as tecedeiras, né, as farinheiras, as rezadeiras, as rapadureiras, né, todas essas pessoas aí são importantíssimas, porque elas nos remetem a um tempo e a um momento da nossa história e que às vezes ao falar disso o aluno fala, opa, tem alguém aqui na minha família, eu conheço alguém, é minha avó, minha mãe, alguém, e aí ele se interessa, né? Aí ele vai ter interesse em querer conhecer, porque ele não está conhecendo algo que é alheio a ele, está conhecendo ele mesmo, é dele próprio. Por isso que eu disse no início da minha exposição aí que a história tem um papel importantíssimo, que é o papel de terapia. Ela é uma terapia. Então, incluir esses aspectos dentro do currículo do ensino médio fundamental é um meio de praticar a educação patrimonial, de promover o conhecimento sobre os bens culturais e, com isso, né, exercer a função que nós devemos exercer quando assumimos o conteúdo de história. Nós, quando assumimos o conteúdo de história, temos a função de lembrar o que é esquecido. E ao fazer esse processo de lembrar do que é o esquecido, é mostrar que, diferente do que é proposto, nós somos feitos nas diferenças. É nas diferenças que nós nos fazemos e, mais do que isso, nós nos conhecemos. A nossa identidade é essa, né, da diferença. Basta olhar em volta da sala de aula, exemplo simples, você olha em volta da sala de aula, quantos rostos você vê? Você vê um conjunto de rostos padronizados, você vê um emaranhado de altura, cor, tamanho, peso, fenotipos variadíssimos, e isso é fantástico e que não pode ser apagado. Então, nesse processo de construção de uma nova identidade cultural, que diferencia um país de outro é que a questão da preservação do patrimônio histórico ganha força e nitidez, né? O que é ser brasileiro, nós ainda não temos certeza. O que é ser goiano, da mesma forma. Mas algumas pistas, alguns elementos são dados. E quais são esses? É todo esse elemento que eu dei alguns exemplos esparsos aqui sobre Itapira, Jussara e Britânia. Dei alguns exemplos aqui sobre o Brasil, sobre Bahia, Alagoas. Dei um exemplo aqui de modo genérico, mas é o que nos faz, né, sermos o que sermos. Então, há diversos motivos,
na minha percepção, para que a escola, e especificamente dentro do ensino de história, seja assumido o compromisso de uma afirmação da identidade nacional plural, assentado no reconhecimento da memória como princípio fundante para a construção de uma sociedade mais democrática e que alcance a todos, Então, é importantíssimo estudar esses elementos, e não só estudar esses elementos, mas ter condições para que a gente consiga entender que os bens naturais, culturais, artísticos, e de vestígios, documentos escritos, dão suporte para a memória, e a memória é o elemento que nos dá direcionamento, que nos dá a noção de onde viemos, aonde estamos e para onde nós queremos ir. Então, esse fator é de fundamental importância para pensarmos no ensino de história. Então, dessa forma aí, ficou um vídeo um pouco grande, mas é muito conteúdo, e olha que eu pulei muita coisa, né? A gente vai finalizar aí um pouco das discussões sobre o material que nós tomamos como suporte para a construção da nossa memória, identidade e conhecimento, e tentar aplicar isso no livro didático, né? Quando houver a explicação, vou tentar levantar questionamentos remetendo ao nosso conteúdo. Até que ponto o nosso conteúdo contemplou? Tá, se não contemplou no seu absoluto, pelo menos parte dele trouxe elementos do que do que são os fundamentos da história ou do ensino de história. Se contemplou, então é sinal que o nosso livro didático, o Plano Nacional Livro Didático, PNLD, tem algum efeito, tem alguma importância. Se não contemplou, ainda infelizmente estamos na lógica mercadológica de produzir um livro didático em massa, onde todo mundo aprende a mesma coisa numa baixa qualidade. Os textos não são bons, as imagens não são boas, os capítulos são mal divididos, é apresentado somente uma identidade, um indivíduo, um grupo, e deixa os dois outros ou mais de fora, e consequentemente nossos alunos crescem totalmente desinteressados na cultura. Afinal de contas, passaram 9 anos numa escola, depois mais 3 anos num colégio, e ninguém falou para ele que ele existe enquanto indivíduo do presente, mas que é fruto de relações do passado. E ele é um dos resistentes, é um dos que conseguiram bravamente chegar ao presente e ter acesso àquilo lá. Talvez esse seja o fator fundamental para você dar uma pista, dar uma chance para que esse indivíduo se encontre e aí desenvolva um interesse pelas coisas formais da escola, da universidade, mas também do dia a dia. Ele vai enxergar lá numa machadinha um antepassado indígena, ele vai enxergar lá num pilão, num povoado, no quilombola, ou na forma como é organizado certas coisas na casa dele ou na cidade dele, elementos do negro ou também do europeu. Então, e assim ele vai consequentemente constituindo, e claro, sempre na pluralidade, jamais tentando entender somente um, tentando entender todos. Justamente é um exercício complicado e delicado por um lado, mas é importantíssimo entender todos na participação desse processo. Talvez este seja a via da cidadania, a via da identidade, a via da formação da memória, mas também, quem sabe, do melhoramento democrático, né? Onde sejam diminuídos todos esses problemas que nós enfrentamos e debatemos no nosso dia a dia. Então vamos lá para a nossa sala virtual. Até agora. Abraço.